Oi pessoal, você não gosta de matemática? Tem certeza que você não gosta de matemática? Eu tenho quase certeza que você gosta sim de matemática. Assista esse vídeo que você vai entender os motivos e no final do vídeo você vai refletir se você gosta realmente ou não de matemática. Então vamos lá, um dos pontos principais. Provavelmente quando você era criança e começou a estudar matemática, você teve um péssimo professor. Esse professor, ele não soube explicar para você a aplicação da matemática, onde vocês irão usar a matemática, tudo que vocês aprenderam de matemática. E a falta de entendimento sobre quais circunstâncias vocês irão aplicar a matemática faz com que o assunto fique maçante, fique chato demais, entendeu? Até hoje eu vejo muitas pessoas falando: eu aprendi esse assunto, nunca usei na minha vida. Mas provavelmente essa pessoa usou sim, em algum momento da sua vida. Só que ela não sabe que ela usou. Ela usou de forma instintiva. Muitas coisas são usadas de forma instintiva. Pela aplicação do Teorema de Pitágoras. Eu vou colocar um meme aqui e você vai entender a aplicação do Teorema de Pitágoras. Essa pessoa, nesse meme, aplicou o Teorema de Pitágoras, mas ela não sabe que ela aplicou. Você entendeu? Então esse é um dos pontos-chave de matemática. A iniciação da criança na matemática. Outro ponto importante que está diretamente relacionado a isso é como a metodologia de ensino é aplicada. Ou seja, quando eu era criança, a tabuada era ensinada de forma com que a criança tivesse que decorar. Eu tive que decorar a tabuada quando eu era criança. Era muito chato decorar a tabuada. Você concorda? Isso é chato demais. Muito chato. Isso fica maçante. Faz com que a criança não goste de matemática. Então, trabalhar a matemática de forma mecânica, repetitiva, sem fazer com que você entenda a aplicação da matemática, o resultado do que você está fazendo, o porquê você está fazendo todo aquele cálculo. Se você não entender a aplicação daquilo que você aprendeu no dia a dia, provavelmente você não vai gostar de matemática. Você não vai ver sentido em aprender matemática, então você não vai gostar de matemática. Muita gente não gosta de matemática por causa disso, certo? Outro ponto muito importante é a questão da ansiedade na matemática. Isso já pode vir dos seus próprios pais. Por exemplo, seu pai ou sua mãe fala: eu nunca gostei de matemática, eu não gosto de matemática, matemática é chato. Então você já vai crescer com essa percepção de que a matemática é difícil, é chato, porque isso já vem de um pensamento familiar. Então, por exemplo, quando você começa a estudar matemática na escola e o professor começa a ensinar algum tipo de conteúdo, você já vai com essa mentalidade de que aquilo é difícil, é complicado, e você acaba achando que realmente isso é muito difícil. E não é. E isso é psicológico. Vá com a mente aberta. Essas experiências dos seus familiares ou de outras pessoas com relação à matemática acabam transmitindo para você experiências negativas. Então não deixe essas experiências negativas de outras pessoas te afetarem. Vá aprender matemática com a mente aberta. Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês. Outra coisa que faz com que vocês tenham medo da matemática é o medo de errar. Não tenham medo de errar. Se o professor ele perguntou para você e você errou, não tenha vergonha. Errou, pronto. Se você não entendeu, não tenha medo de perguntar para o professor. Esse medo pode levar a uma ansiedade que faz com que você ache que a matemática é difícil. Quantas vezes você já não foi mal em uma prova e errou besteiras? Comigo já aconteceu. Fui fazer prova, eu sabia fazer tudo na prova de matemática, só que eu não prestei atenção. E aí fui mal na prova. Isso aconteceu uma vez quando eu era criança. Eu lembro disso até hoje. Eu acho que eu tinha uns 9 anos. Eu fui fazer a prova, tirei uma nota baixa. Quando eu peguei a prova, eu percebi que eu tinha errado besteiras. Eram coisas que eu errei por falta de atenção.
Então eu mesmo na minha cabeça percebi, tá bom, na próxima prova eu vou prestar atenção nesses pontos. Eu vou fazer a prova com mais cuidado e eu vou conferir o que eu fiz. E aí eu fui bem na prova. Então às vezes você acha que você errou coisas nas provas e são coisas simples, são coisas pontuais. Não é porque você tem dificuldade de matemática. Continuando aqui nosso raciocínio, o que a grande maioria das pessoas tem mania de fazer? Estudar matemática, por exemplo, o professor dá um certo conteúdo para vocês. O que muita gente faz? Começa a estudar resolvendo as questões. Essa pessoa não lê a teoria antes. Eu fazia muito disso quando eu era mais nova. Até no ensino médio eu fiz muito disso, né? Hoje, com mais idade, lógico, e com a experiência que eu tenho, eu mudei o jeito de estudar, certo? Se o professor aplica um determinado assunto de matemática para vocês, e você, por exemplo, não entendeu o que o professor explicou, não parta para o estudo diretamente resolvendo as questões do caderno, os exercícios do livro. Em primeiro lugar, você precisa ler a teoria. Eu sei que é chato, para muita gente pode ser chato, mas eu tenho certeza que se você pegar um determinado assunto de matemática, você lê a teoria com calma, devagar, você vai conseguir resolver todas ou praticamente todas as questões sem precisar ir atrás do professor. Aprenda, pessoal, a ser autodidata. Isso é que é ser autodidata. Isso é uma qualidade que você desenvolve com você. Pegue a teoria do livro, leia a teoria do começo ao fim e depois disso saia resolvendo as questões. Se você começar a resolver as questões, você não vai conseguir resolver. Sem ler a teoria, não tem condições de resolver as questões. Agora, se você tem um excelente professor que te explicou toda a teoria na lousa, provavelmente você não vai ter dificuldade de resolver as questões. Mas isso depende muito da forma com que o professor te explica e também da forma com que você está disposto a aprender na sala de aula. Porque o aprendizado não depende só de um bom professor. Se você vai para a aula e não presta atenção na explicação do professor, você está cansado, com sono, fica conversando com um colega do lado, aí você não vai aprender mesmo. Para aprender matemática, você precisa estar com boa disposição, você precisa prestar atenção e não pode ficar se dispersando aí com as conversas laterais na sua sala de aula. Isso prejudica muito você. Então entenda, assim como qualquer matéria, qualquer disciplina que você queira aprender, você precisa prestar atenção na explicação do professor, porque nem sempre o problema está no professor, às vezes o problema está em você mesmo, certo? Então, continuando esse pensamento, eu percebo pelas pessoas que assistem vários vídeos aqui no meu canal que muitas delas querem estudar pelos vídeos. Ótimo, é ótimo. E quando eu faço um vídeo explicando toda a teoria, não tem tanta visualização. As pessoas, vocês, normalmente, não estou generalizando, certo? Muita gente gosta de resolver as questões, então assistem só a resolução das questões. Só que na resolução das questões eu estou resolvendo os problemas relacionados àquela questão. A teoria foi explicada no vídeo e ali naquela questão eu estou aplicando a teoria. Muitos vídeos resolvendo as questões, eu aplico a teoria e acabo explicando a teoria, certo? Só que na resolução da questão não pode ficar muito maçante explicando a teoria toda. Assim perde o objetivo da resolução da questão. Então você precisa, em primeiro lugar, aprender a teoria ou lendo o capítulo sobre aquela teoria, vendo vídeos sobre a teoria e depois partir para a resolução de exercícios e assistir vídeos com a resolução de exercícios. Essa é a melhor forma de você aprender matemática. Então, com isso, nós aprendemos a ser autodidata. Nós não podemos depender de professor, da explicação de outras pessoas. Vamos correr atrás. Não entendeu o que o professor explica? Pega o livro, leia a teoria. Procura um vídeo de explicação de teoria no YouTube. Vai aprender a teoria primeiro. Depois sai fazendo as questões.
Só assim que vocês vão conseguir resolver todas as questões do livro, certo? Assim é muito mais fácil de aprender matemática. É chato a teoria? Para muita gente é chato. Só que se você não ler a teoria, se você não entender a teoria, você não vai conseguir resolver as questões. Então, pessoal, acredite em mim. Matemática, na minha opinião, é muito mais fácil do que qualquer disciplina. Porque matemática, por exemplo, você vai resolver uma questão. Você tem diversos caminhos para percorrer. Você pode resolver de uma forma, de outra forma. Você tem várias formas de resolver uma questão. Só que o resultado é um só. E você sabe se você acertou ou se você errou. Tem muitas disciplinas, né, que são subjetivas. Você responde e você não tem certeza se você errou, se você acertou, por causa da subjetividade, dependendo da disciplina, lógico, não são todas. Então, do meu ponto de vista, acaba dificultando. Exatas, é isso, exatas. O resultado é exato. Você pode percorrer vários caminhos diferentes e chegar somente naquele resultado. Isso é exatas, certo? Outro ponto que eu gostaria de frisar aqui é que tem pessoas que só conseguem aprender na base prática, ou seja, na base visual. Ela precisa entender, como eu disse no começo do vídeo, em quais circunstâncias ela vai aplicar aquilo que ela aprendeu. Se o professor souber explicar para esse aluno o que ele vai fazer com aquilo que ele está aprendendo, com certeza esse aluno vai se interessar mais pelo que ele está aprendendo. E aí, as barreiras psicológicas podem sumir nesse momento, certo? Pessoal, vocês entenderam o sentido desse vídeo? Matemática não é difícil. O que torna a matemática difícil são esses pontos que eu falei. São barreiras psicológicas, são experiências negativas que são transmitidas de pessoas que você conhece, é a falta de entendimento de onde você vai aplicar aquele determinado conteúdo de matemática que você está aprendendo, é o medo de errar. Não tenha medo de errar, é com os seus erros que vocês irão aprender. Leia a teoria antes, não tenha preguiça. Mesmo que você ache difícil, leia, que eu tenho certeza que no final da leitura da teoria você vai entender melhor e vai ter mais facilidade de fazer as questões. Não deixe que as experiências negativas atrapalhem seus estudos com matemática, nem experiências negativas de outras pessoas. Se uma pessoa chega falando para você: eu detesto matemática, matemática é péssimo, você provavelmente pode ser afetado por isso. Não deixe que isso te afete, certo? Então, pessoal, vocês perceberam tudo que eu apresentei aqui no vídeo? Pense bem, reflita bastante sobre o assunto. Vocês gostam sim de matemática? Só não deixem essas experiências negativas te afetarem. Mude a sua mentalidade. Com certeza, você tem facilidade sim em matemática. Você consegue sim. Pense se o problema da sua dificuldade em matemática, que você acha que você tem dificuldade, não está nesses pontos que eu apresentei nesse vídeo. Reflita sobre o assunto. Mude a sua mentalidade. Vai estudar com a mente aberta, que eu tenho quase certeza que você consegue. Então, pessoal, esse foi um vídeo diferente. Eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que muita gente reclama sobre matemática. Eu faço muitos vídeos pro Enseja e eu percebo que a maioria das pessoas que fazem a prova do Enseja acabam sendo reprovadas na prova de matemática. E, sinceramente, gente, eu não sei se é porque eu sempre gostei de exatas, sempre gostei de matemática, mas eu acho muito mais fácil estudar para uma prova de matemática do que para uma prova de português, por exemplo. Matemática é exato. Você pode percorrer diversos assuntos e chegar naquele resultado. A matemática não é subjetiva. Você sabe no final da prova se você acertou ou se você errou. Entendeu? Pessoal, segue o meu canal, que eu tenho vários vídeos de vários assuntos de matemática explicados no passo a passo. E se vocês tiverem dificuldade em algum assunto de matemática, escreva nos comentários que eu posso tentar ajudá-los. Fazer alguns vídeos sobre aquele determinado ponto. E pensem bem, reflitam sobre isso, que eu tenho quase certeza que você gosta de matemática. Então, pessoal, é isso. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo diferente falando sobre algum
algum assunto sobre educação, sobre matemática, sobre qualquer coisa relacionada à educação, escreva aqui nos comentários que eu posso tentar ajudá-los. Então, até o próximo vídeo!